O tema da palestra de hoje é Cenário Econômicos do Brasil. E damos boas-vindas aos palestrantes, os economistas Giovanni Baggio, da Fiergs, e o Antônio da Luz, da Farsul. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias. Hoje, no Projeto Degustar, temos a participação da vinícola Casa Once. A Casa Once é uma vinícola e destilaria que produz e vende vinhos finos, vinhos de mesa, espumantes, suco de uva e destilados da uva e do vinho, além de cachaças artesanais. Estão situados na divisa entre Farroupilha e Caxias do Sul e são a 5ª geração familiar que trabalha para manter vivo o legado com humildade e ética, sempre respeitando a história de sustentabilidade do passado e com olhos atentos ao futuro e às novas tecnologias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial aos nossos palestrantes do dia de hoje, Giovanni Baggio e Antônio da Luz. Obrigado por estarem aqui. Secretário Municipal de Gestão e Finanças, Gilberto Calafassi, representando a Prefeitura de Caxias do Sul. Representando a Câmara de Vereadores, vereador Capitão Ramão, bem-vindo. Ex-presidentes aqui da casa, a imprensa, e de forma muito especial a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram a SIC para estar nesse final de manhã de hoje. É com muita satisfação que nós recebemos essas duas referências no que diz respeito a economistas e economia aqui no Rio Grande do Sul, o Giovanni Baggio, que é economista-chefe da Fiergs, e o Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, para uma análise atual dos nossos cenários econômicos no que diz respeito ao Brasil. A presença de ambos, nesta que é uma RA, que anualmente é promovida pela Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística, chega num momento bastante preocupante do ponto de vista econômico. No momento em que o país enfrenta problemas para retomar o seu caminho de estabilidade. Nos últimos dias, o relatório do Banco Central, referente ao trimestre de número 3 do ano de 2025, trouxe um retrato muito preocupante. É importante que se diga que aqui para casa, esse cenário econômico apreensivo não é nenhuma novidade, infelizmente. Temos falado reiteradamente nos últimos 2 anos sobre o impacto deste descontrole, sim senhores, descontrole das contas públicas na economia brasileira. Voltando ao cenário do Banco Central, a projeção de crescimento do PIB para 25, o ano atual, foi reduzida. E a expectativa já é de desaceleração da economia. O Banco Central também reforçou a manutenção da taxa de juros em 15% por um período mais prolongado, indicando mais cautela ainda para com a inflação. Aliás, esse é um problema que afeta diretamente a nossa região, cujos investimentos das empresas que produzem bens de capital dependem diretamente
de financiamento. Em razão de o governo federal não entender essa realidade, é que estamos com uma taxa de juros que não baixará tão cedo, infelizmente para todos nós. E todos nós é a sociedade em geral. A taxa de juros alta é fruto essencialmente de uma política fiscal, de gastos públicos excessivos e descontrolados. Além disso, convivemos com uma verdadeira implosão das contas públicas, déficits sucessivos nas contas externas. A informação, e me corrijam os senhores que são economistas, se eu estiver equivocado, é de que os juros da dívida pública brasileira estão superando a marca de R$1 trilhão por ano. Vou repetir. R$1 trilhão por ano. A leitura nos parece bastante clara, a de que o Brasil enfrenta um desarranjo estrutural de gastos e, principalmente, de confiança. O setor produtivo observa com inquietação todo esse desequilíbrio das finanças, ao mesmo tempo em que clama por serenidade, por previsibilidade, por pragmatismo nas soluções. Esperamos que o ambiente político consiga minimamente se organizar. É preciso que o bom senso e as discussões técnicas voltem a prevalecer sobre o ruído das disputas ideológicas. Um exemplo recente vem da área da segurança pública, tema que dominou a pauta nacional na nossa última semana, e que o debate tem oscilado entre polos extremos. Sinceramente, esperamos que prevaleçam soluções coerentes, isentas de cores partidárias, ancoradas em dados, em resultados concretos, porque o Brasil precisa mesmo de menos narrativas e muito mais gestão. Mas, enfim, vamos falar um pouco de coisas boas também, para a gente começar a semana com um pouco de alívio. Na última semana, na sexta-feira, o Conselho Universitário da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aprovou oficialmente a criação do campus da Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul. É, sem dúvida, uma conquista histórica, que tem o apoio de Caxias e da SIC Caxias e dos nossos sindicatos patronais. Antes mesmo desta decisão do Conselho Universitário, nós enviamos documento à reitora Márcia, reiterando a nossa convicção de que o fortalecimento do ensino superior é vetor importante para o desenvolvimento de toda a nossa região. Defendemos na carta que a interiorização da URGS significa muito mais do que um novo campus. É a oportunidade de ampliar o acesso à formação técnica e científica de excelência, gratuita e, principalmente, conectada às vocações industriais e tecnológicas de toda a nossa Serra Gaúcha. Manifestamos, inclusive, a expectativa da entidade de que sejam ofertados cursos que considerem a realidade de quem trabalha. Sim, de quem trabalha e estuda ao mesmo tempo. Com turnos acessíveis e currículos voltados à inovação e à sustentabilidade. Premissas que sustentam o futuro do nosso capital humano. E também, falando em futuro, Caxias do Sul se reafirma a cada semana na sua condição de ecossistema industrial e tecnológico de referência. Depois de termos aqui na cidade uma Mercopar de enorme sucesso, que consolidou o protagonismo do município em inovação e negócios, teremos agora, nessa semana, a Electric Move, de 6 a 8 de novembro. Evento que trará ao nosso parque industrial o debate sobre mobilidade elétrica, descarbonização
sustentabilidade e transição energética. Essas agendas, Mercopar e Electric Move, traduzem o que Caxias representa: uma cidade que transforma desafios em oportunidades e que constrói um trabalho e uma visão de futuro para toda a nossa economia. E para finalizarmos, quero agradecer de coração aos nossos diretores de Planejamento, Economia e Estatística por sempre compartilharem conosco a sua leitura lúcida sobre o presente e, principalmente, sobre o futuro da nossa economia. Diretoria esta que mensalmente elabora, controla e desenvolve os indicadores econômicos da nossa Caxias do Sul. Um dos poucos levantamentos que são divulgados de forma sistemática e recorrente no meio empresarial aqui do nosso estado. Parabéns e muito obrigado ao Alexandre Messias, ao Antônio Cali, ao Astor Schmidt, ao Juarez Pitinini, ao Marcos Vettorazzi e ao Tarciano Cardoso. Obrigado por fazerem esse trabalho tão importante, e a Prof. Carol também. Prof, eu não te vi aí. E para fazer esse trabalho tão importante e tão direcionador para muitas das nossas empresas. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA de hoje temos a participação das empresas associadas Lance Inox e Marcione. A empresa Lance Inox é especialista na fabricação de churrasqueiras rotativas e parrilhas, que atua no mercado há mais de 15 anos, no desenvolvimento de projetos sob medida e de acordo com as ideias de cada cliente, proporcionando uma experiência única para seus clientes. A empresa organizou um sorteio e, ao final da RA, o ganhador poderá retirar seu brinde no estande da empresa Lance Inox. O ganhador é o Diego da Marco Polo. Diego Bartelli, isso? Castelli, isso? Então, parabéns ao Diego. Tu pode retirar, então, teu brinde no espaço da nossa associada no final da RA de hoje. A próxima vitrine é com a associada Marcione Palestras e Consultoria de Espiritualidade, que promove o equilíbrio entre o propósito, produtividade e bem-estar no ambiente corporativo. Por meio de palestras transformadoras sobre saúde mental e espiritualidade no trabalho e mentorias personalizadas, Marcione Palestras e Consultoria de Espiritualidade ajuda líderes e empresas a desenvolverem a inteligência espiritual e a conectividade no trabalho. O objetivo é humanizar as empresas, fortalecer a saúde mental e despertar o sentido da vida e da realização. Na mentoria, o propósito é conduzir cada participante à riqueza plena, onde o sucesso profissional se une à paz interior. A empresa também organizou um sorteio. Pode retirar, então, teu brinde também no espaço da associada no final da RA. O ganhador é o Rodrigo, da Lance Inox. Parabéns, então, ao ganhador. Senhoras e senhores, vem aí o Comex Entardecer, um encontro que combina conteúdo, relacionamento e oportunidades de negócios. Com o tema Tecnologia e Inovação no Comércio Exterior, o evento acontecerá dia 13 de novembro e propõe um olhar atualizado sobre as tendências que estão transformando o cenário internacional, reunindo profissionais, empresários e especialistas do setor em um ambiente de aprendizado e network. Além do conteúdo técnico, o Happy Hour ao final da programação promove a integração entre os participantes e o fortalecimento de conexões estratégicas e de negócios. Garanta, então, sua vaga no site da SIC Caxias. Neste Novembro Azul, a SIC Caxias se une à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem.
Mais do que um símbolo, o movimento é um lembrete de que cuidar da saúde deve fazer parte da rotina, assim como cuidar dos negócios, da família e da comunidade. A prevenção é o melhor caminho para garantir qualidade de vida. Então, realizar exames, adotar hábitos saudáveis e buscar orientação médica são atitudes simples que fazem a diferença. Sobre a palestra, ao final dela teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões e na sua mesa. Para iniciar, então, as apresentações, para falar sobre cenários econômicos do Brasil, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio. Bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente, já fazem 2 ou 3 anos que eu venho com frequência para a região, para Caxias, para Bento, e é sempre um prazer estar aqui com um público qualificadíssimo, que é o empresariado aqui de Caxias do Sul. Agradeço ao presidente Celestino pela oportunidade, representantes do governo municipal também, nossos diretores, Juarez, que fez toda a intermediação para que esse momento acontecesse, e demais diretores da casa que eu vi aqui na chegada, o Enio, a Mari do Sinduscom, temos também o Eduardo Cervelin, e demais diretores aí, colegas de Fiergs, Antônio também, Bira, desculpa Bira, estava esquecendo, Antônio, sempre um prazer estar contigo também, tá? Antônio, uma referência para mim, uma das pessoas que eu me espelhei lá no início e continuo me espelhando quando for falar, quando tenho algo a pensar sobre a profissão, sobre como conduzir muitos assuntos. Bom, sem mais delongas, o tempo, a gente combinou uma dinâmica de falar 10, 15 minutos cada um. Depois a gente vai para um painel de discussão, de perguntas. E o presidente, eu estava falando para ele que ele já facilitou o nosso trabalho, Antônio? No discurso que ele falou aqui na abertura, ele já traçou mais ou menos, sem a gente combinar, sem a gente fazer uma reunião prévia sobre esse evento, o presidente já adiantou quais seriam os principais tópicos que a gente trataria aqui. Quando a gente fala em problemas da nossa economia, quais são os principais desafios, não tem como a gente não chegar no problema das contas públicas, na origem de todos os demais problemas que a gente tem. Se a gente for analisar, tem um início, tem o seu fio condutor, tem a sua origem no descontrole fiscal. E essa é uma preocupação que a gente tem, porque o descontrole da nossa dívida, os gastos em excesso, a sanha por buscar mais receitas, numa sociedade que já tem uma carga tributária super elevada, é um dos principais problemas que a gente tem. Nesse pouco tempo, então, que tenho para exposição, eu vou falar de 3 temas, tá? O principal deles, já adiantei, das contas públicas, como é que está, vou mostrar alguns dados, alguns gráficos sobre o nosso cenário fiscal. Eu acho que a gente comenta, conta uma história, mas quando a gente vê aquela linha crescendo, a gente vê aquele dado, aquele gráfico que ilustre a situação, acho que fica mais fácil da gente entender o tamanho do problema. O segundo problema que eu vou tratar, que está todo mundo também por dentro, e não tem assunto de economia que a gente comece a tratar, principalmente com empresários, que a gente não chegue no problema da falta de trabalhadores, na dificuldade com a mão de obra. Então vou tratar um pouquinho sobre isso também. E para finalizar, esse ano foi marcado por um problema
que a gente vem ainda lidando com ele, sofrendo as consequências, que é o problema das tarifas. No cenário internacional ganhou muita evidência, ganhou muita importância no nosso dia a dia, a questão política, geopolítica. Eu vou mostrar um pouquinho como é que a nossa economia está sofrendo com isso e também quais são as perspectivas que a gente tem daqui para frente. Então, começando pelas contas públicas, o presidente já adiantou no seu discurso, o quanto a nossa questão fiscal está num compasso eu diria até de descontrole. Esse gráfico aqui mostra o déficit do nosso setor público consolidado, tá? Então, ao longo do tempo, desde 2013 até agora em 2025, a gente coloca o resultado negativo do governo. A gente está com os números positivos porque a gente está chamando de déficit, A gente não tem resultado positivo. Então, a gente inverteu o gráfico para ficar mais fácil de olhar. E é quanto o governo gasta além do que ele arrecada, já colocando na conta os juros. Então, já tem os juros embutidos aqui. Esse dado está em milhões de reais. Então, como o eixo passa aqui de 1.000 milhões, são bilhões de reais. O que a gente consegue perceber, que o grande aumento que a gente teve no déficit público na última grande crise, a gente teve a última grande crise causada por um descontrole das contas públicas, conseguimos, de certa forma, dominar essa questão por um tempo, a trajetória estava apontando para baixo, tivemos no meio desse caminho uma pandemia, onde o governo teve que gastar mais para socorrer empresas, socorrer trabalhadores, conseguimos voltar para a trajetória anterior, o gasto foi realmente temporário, a gente percebeu que conseguiu fazer um gasto temporário e voltar para a trajetória anterior, mas depois da última eleição, o último governo Lula aqui, a gente consegue ver um crescimento vertiginoso do nosso déficit. Tivemos um certo alívio breve aqui na ponta, mas a última barrinha já aponta para cima de novo. Então, realmente, a gente tem, eu costumo dizer, em termos de déficit público, a gente tem uma pandemia sem ter uma pandemia. A gente tem um gasto que cresce a uma taxa muito elevada. Outro ponto bem importante para a gente ter em mente é a questão do quanto o nosso orçamento está comprometido com gastos obrigatórios. A gente chama de um orçamento engessado. E aqui eu coloco a projeção da LDO, que está para ser votada aí na Câmara e no Senado no próximo mês, ou até agora talvez eles entrem em um acordo para votar em novembro. A gente tem o quanto o gasto discricionário, o quanto o gasto que não é carimbado, o governo tem disponível para trabalhar. A gente consegue ver que em 2025, esse montante era de 221 bilhões de reais. Dada a trajetória que a gente tem dos gastos obrigatórios crescendo a uma taxa mais alta do que os gastos livres, a gente chega lá em 2029 com o governo tendo apenas 8,9 bilhões de reais disponíveis para gastar. Só que a gente tem que olhar esses números com um pouco mais de detalhes. Se a gente considerar nessa trajetória aqui dois gastos, duas categorias de gastos que praticamente são gastos obrigatórios, por exemplo, as emendas parlamentares que agora são impositivas. Se a gente colocar nessa conta a complementação que o governo federal tem que fazer para cumprir os mínimos de gastos em saúde e educação, fazendo essa limpeza nesse gasto discricionário, a gente percebe que em 2027 já não tem dinheiro. Em 2027 essa conta já está no negativo. Em 2026 sobra só 83 bilhões de margem de manobra para o governo. Então, realmente, o governo está caminhando para uma trajetória de insustentabilidade. E aqui, a gente vinha conversando até na reunião prévia,
ao almoço, a gente trocou um arcabouço fiscal, né, o teto de gastos, né, que realmente dá para ver a efetividade dele, por isso que eu digo, os gráficos ajudam a mostrar com mais clareza a efetividade das políticas. Nós temos a linha azul escuro, né, o aumento das despesas do governo. Nós temos na linha azul claro o aumento das receitas do governo. O que aconteceu? Né? A gente via que historicamente, né, a gente tinha até um certo aumento maior das receitas em relação às despesas. Todos lembram, nessa época que a gente viveu, o boom de commodities, né, o governo conseguindo arrecadar bastante. Veio a grande crise, com a crise a gente diminuiu muito as nossas receitas, né, e a imposição do teto de gastos fez a nossa despesa ficar numa trajetória constante. De novo, vamos olhar com mais cuidado que a pandemia, né, exigiu um aumento de gastos, mas o importante é a gente ver que teve aumento de gasto na pandemia, mas esse gasto voltou à trajetória anterior. Né? E o que a gente tem visto agora na ponta é essa trajetória que estava, de certa forma, estabilizada, né, numa tendência de forte alta. Tá? Esse aumento aqui, que parece um pouquinho distorcido, foram os mais de 90 bilhões de precatórios que o governo decidiu pagar na virada de 23 para 2024, mas a gente já percebe que a ponta aqui ela está, né, indicando uma trajetória de alta. E o governo segue gastando, as contas, né, seguem no vermelho, apesar do aumento de receitas que a gente tem. É algo que a gente também comentava previamente. As receitas do governo seguem numa trajetória de expansão muito elevada. Se a gente pegar de janeiro a agosto desse ano, o aumento da receita do governo tem uma taxa maior do que o aumento da despesa, né? E mesmo assim a gente segue, né, com uma trajetória difícil em termos de gastos. Então o nosso teto de gastos realmente foi uma opção, né, a opção política da época, que realmente fez com que a gente tivesse condições macroeconômicas melhores. Todos lembram, naquela época tivemos uma Selic em trajetória de queda, né? Chegamos no pré-pandemia a ter uma Selic de 4%, depois ela caiu para 2% de uma forma, né, temporária por conta da questão do momento, né? Mas realmente as condições macroeconômicas sustentadas por um teto de gastos realmente foram efetivas. Trocamos, né, por um arcabouço fiscal, né, que já nasceu com problemas, né? Quem olhava para a forma com que ele foi montado já via que ele não teria sucesso, né, e tivemos revisões de metas, tivemos ajustes, né, e o governo continua, né, achando meios do caminho para reestimar suas metas, tirar despesas da conta e dando o seu jeitinho para fingir, de certa forma, que está conseguindo cumprir, mas a gente sabe que isso não está acontecendo. Aqui eu a minha intenção não é entrar em cada uma dessas medidas, tá? Mas é só para a gente colocar em perspectiva, né, de que a política fiscal do governo ela preza por aumento de despesas, impulso ao consumo, né? A gente tem uma série de medidas aqui acontecendo e para acontecer, né, de mais gastos, né? É o governo fazendo programa de gratuidade em termos de energia elétrica, de gás, agora já se estuda, né, programas também para gratuidade no transporte público, né? Nós temos uma série de medidas que fazem o aumento das despesas acontecer, impulsionar o consumo, né? E para tentar compensar, né, o governo com a gente listou 18 medidas aqui, mas na reunião prévia que a gente teve, o Antônio disse que são mais de 37 já, né? Eu coloquei as principais aqui, por isso que a gente deixou o entre outros aqui, a gente listou só algumas, né? O governo, né, tentando extrair, né, tentando aumentar a sua arrecadação para fazer frente aos seus gastos, né? Então esse que é um problema que a gente viu, toda a questão de discussão do IOF, que acabou no STF, tivemos aumentos de impostos em diversas frentes, mas
a gente sabe que a gente tem uma carga tributária já elevada e é o governo, né, insistindo nesse ponto. Carga tributária, então é isso que eu vinha falando, né? A gente tem uma carga tributária já elevada, né? Nós estamos em 34% do PIB, né? A gente vê o aumento que tivemos aqui de um ano para o outro, de 2023 para 2024, e aqui é carga tributária em relação ao PIB. E a gente tem que lembrar que em 2024 a gente teve um bom crescimento de PIB, e mesmo assim a carga tributária aumentou, né? Ou seja, a parte do numerador, né, dessa conta está aumentando uma taxa bem elevada. Então a gente tem, né, se pegar lá desde os anos 50, a gente tem um aumento bem expressivo em termos de carga tributária, né? A gente vê saltos acontecendo, né, quando tem mudanças significativas aí na forma de arrecadação do governo. E se a gente olhar em termos de perspectiva, né, nós temos aqui, até ficou errado aqui, ficou 32, é 34, né? Ou não, acho que é 23, o dado de 23 estava em 32. Se a gente olhar, o Brasil fica próximo, em termos de carga tributária, a países, né, desenvolvidos, né, a países que têm um estado de bem-estar social. Se a gente comparar em termos de países, né, que são nossos pares, nossos competidores, a gente tem uma carga tributária acima deles, né? E a gente sabe que o problema não é ter uma carga tributária elevada, é o retorno que a gente tem, que é muito pequeno em termos de infraestrutura, em termos de serviços públicos. E o resultado de tudo isso, né, a gente sabe que as contas não se encaixando, né, esse desequilíbrio que a gente tem em termos de receita e despesa, acaba fazendo a nossa dívida pública, aqui em termos mensais, no acumulado em 12 meses, né, percentual do PIB, e aqui a gente tem o dado anual e a projeção, né, a nossa dívida pública se elevando, e a trajetória estimada aí pela instituição fiscal independente é que ela chegue a 100% do PIB em 2030. A gente vê que países semelhantes ao Brasil, né, nossos pares, têm uma dívida em torno de 65% do PIB, e a gente está com uma dívida que deve fechar esse ano em 78%, né, e uma trajetória aí, de expressivo crescimento. Se a gente fizer uma hipótese de ter uma Selic média de 12%, hoje a gente está em 15%, tá? Mas uma Selic média de 12% e uma inflação de 4,3%, a gente precisaria ter um superávit primário, né, de 4,4% do PIB para estabilizar a dívida num patamar mais ou menos de 80%. A gente sabe que está muito longe disso, né? O déficit para esse ano está estimado aí perto de 1% do PIB, e a gente sabe que para o ano que vem também as contas vão ser bem difíceis. Vou falar rapidinho, acho que já me estendi demais, mas o problema de falta de trabalhadores, né, só para mostrar o resultado de uma pesquisa que a gente fez, né, tanto a CNI, na verdade, começando pela CNI, eles divulgaram recentemente, né, uma pesquisa sobre custo Brasil, né, e os empresários apontam a dificuldade com mão de obra como um dos principais entraves, né, para os seus negócios, né? 62% dos empresários disseram que contratar mão de obra qualificada é um dos principais empecilhos para a produção. E uma pesquisa que a gente conduziu, né, já é a 5ª edição, fizemos em 2010, 2013, 19, 22 e agora em 2025, né, que a gente pergunta para os empresários se a dificuldade de contratar trabalhadores é um problema para a sua empresa. E tivemos agora em 2025 o maior percentual já apontado, são 85,5% dos empresários do Rio Grande do Sul dizem, né, que a dificuldade com o trabalhador qualificado é um problema para a sua empresa. E perguntamos também, na opinião deles, quais seriam os principais motivos para que isso estivesse acontecendo. E a maioria dos empresários coloca benefícios sociais elevados como o principal entrave, baixo nível da educação, desinteresse por parte dos trabalhadores, aumento do trabalho por conta própria, informalidade e assim sucessivamente. Temos também as questões de demografia e imigração, com poucos apontamentos. Eu até acredito que isso poderia estar um pouquinho mais acima na tabela, mas acho que o ponto central, né,
voltando, né, à questão de políticas públicas, né, está evidente, cada vez mais evidente, o quanto a gente precisa recalibrar alguns programas sociais, né, que são importantes, mas estão realmente, né, num nível, num patamar que a gente precisa repensar. Então a gente vê a dificuldade com o trabalhador qualificado em níveis bem elevados, né? Aqui a gente tem esse gráfico desde 2015 e a gente percebe esse aumento recente das empresas que apontam a dificuldade com o trabalhador qualificado. A gente percebe o pessoal da construção também apontando não só a dificuldade com o trabalhador qualificado, mas o não qualificado também, aquelas pessoas com menos instrução também está difícil, né, de contratar. Então a gente vê esse problema acontecendo tanto na indústria extrativa e de transformação, como também na construção. Para finalizar, o último slide que eu trago, né, e o último ponto que eu vou abordar sobre as tarifas. A gente tem acompanhado essa questão desde o início, né, a gente tem muito interesse, né, por conta da nossa forte relação comercial com os Estados Unidos, e a gente percebe, né, uma forte queda nas exportações da indústria de transformação do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos. Nos 2 últimos meses que a gente tem dados, aí em agosto, caiu 19% as exportações para lá, em setembro foram 51%, então a gente vê a nossa indústria realmente sendo atingida e tendo negócios travados, né, por essa questão das tarifas, né. Temos uma luz no fim do túnel aí, dessa aproximação agora que os governos estão tendo, né, para discutir a questão e quem sabe, né, negociar um acordo em termos de tarifas, né, mas a questão segue muito preocupante. A gente tem muitas empresas trabalhando com margem apertada, trabalhando até no prejuízo, né, para não perder o seu cliente americano, que a gente sabe que depois, né, a gente sabe que não tem cadeira vazia no comércio internacional. Então, se outra empresa, né, fizer o elo de ligação com o seu cliente nos Estados Unidos, essa empresa brasileira perde esse mercado e fica depois muito mais difícil de reconquistar, né? Então a gente tem o problema das tarifas também afetando a nossa economia. Então era isso que eu tinha para falar no momento, acho que me estendi até um pouco demais, mas depois nas perguntas a gente pode explorar um pouco melhor cada um dos temas, né, e também entrar em outros temas aí que a gente considera relevante. Muito obrigado. Fica comigo no palco. Agradecemos ao Giovanni, pedimos que ele permaneça conosco no palco. Convidamos ao palco o coordenador da Diretoria de Planejamento, Economia e Estatística de Caxias do Sul, da nossa SIC, Juarez Pitinini, que após então a apresentação do Antônio fará a mediação das perguntas. E para dar continuidade à abordagem sobre os principais desafios e as perspectivas da economia brasileira, com foco nas tendências que impactam o setor produtivo e o ambiente de negócios, convidamos ao palco o economista da Farsul, Antônio da Luz. Bem-vindo. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o presidente Celestino pelo convite. Sempre um privilégio estar aqui na SIC, em Caxias. É sempre muito bom estar com vocês. É sempre muito bom também ter a oportunidade de dividir esse palco com o meu colega, o Giovanni Baggio, a quem eu tenho muita estima, assim como o Juarez, que nos brinda com a coordenação, e também muito obrigado por todo o apoio. Eu não consigo falar 15 minutos com PowerPoint. Não consigo. Essa é uma limitação que eu tenho. Então, para respeitar o tempo dos senhores e senhoras, eu preferi não usar nenhum tipo de PowerPoint. Até porque eu devo levar mais ou menos umas 8 horas para escolher quais que eu vou colocar para fazer 15 minutos. Agora, também não estar preso a um PowerPoint me dá algumas liberdades. Como, por exemplo, tratar com um pouco mais de simplicidade alguns assuntos que são extremamente complexos, mas que nos permite falar com mais liberdade. Quando
no último ano do governo Tarso Genro, lembro bem, eu, a Patrícia Palermo, o Darcy Francisco Carvalho dos Santos, além de outros tantos, mas esses 3 economistas eu tenho certeza, porque nós estávamos na mesma trincheira. Nós dizíamos que no ano seguinte, o governo do Estado ele começaria a atrasar a folha de pagamentos. Tinha sido eleito o governador Sartori, ex-prefeito aqui de Caxias do Sul, pessoa a quem eu tenho grande estima. E por força disso nos convidaram, provavelmente por causa disso, nos convidaram para participar de alguns eventos da transição, que aconteceram lá na beira do Guaíba, lá no final da Mário Tota. E eu lembro do entusiasmo da equipe do Sartori e da nossa preocupação. Muitas pessoas do lado do governo que terminava e tantas outras do governo que iniciava achavam que nós éramos muito pessimistas. Até aí tudo bem. Agora, algumas pessoas do lado do governo que terminava cometiam uma das maiores ofensas que pode fazer para um economista que tenta, pelo menos, que se vigia, de ver as coisas como elas são do ponto de vista técnico e sem paixões políticas, que era nos acusar de estar fazendo política. E, de fato, nós cometemos um erro. Nós achávamos que ia faltar dinheiro para pagar a folha entre outubro e novembro e faltou em maio. E dali ficamos anos sem conseguir pagar a folha em dia. Nós estamos indo para um caminho muito parecido em nível nacional. Muito parecido. Nós estamos indo para um caminho que talvez não seja tão chocante como atrasar salário, por conta do tamanho do Estado brasileiro, mas até porque a folha não tem o peso para o governo federal que tem para um governo estadual. Mas nós estamos caminhando para situações muito parecidas, análogas, proporcionais a um governo federal. E isto nos preocupa muito. E isto seguramente não é por conta da falta de receita, como muito bem mostrou Giovanni. Eu não sei se os senhores têm observado, mas não são mais manchetes recordes de receita. Eu pergunto aos senhores qual foi o mês deste ano que nós não batemos recorde de receita. Todos os meses foram recordes. E no ano passado, só 2 meses não foram recordes. Todos os outros foram recordes também. Nós estamos aumentando carga tributária, de algum modo, em pouco mais de 30 dias, a gente aumenta um pouco mais a nossa carga. Este crescimento de setembro da receita, ele veio também com outro dado que também já não é mais novidade, o déficit. Nós batemos recorde de déficit também para o mês de setembro. E o que está acontecendo? Existem 2 indicadores muito importantes do fiscal. Um deles se chama superávit orçamentário. Como o próprio nome sugere, tem que fazer superávit. Ou seja, eu pego das contas do governo tudo que ele arrecadou e tudo que ele tem para pagar, exceto os juros. Bom, se eu estou tirando os juros da conta, eu tenho que gerar superávit, pelo menos, né? Não, o governo está fazendo déficit. Nesse último mês foram 17 bi. E quando a gente coloca os juros, a conta vai para mais de 100 bilhões de reais. Só que isto vai acarretando um problema crônico, ou melhor, alguns problemas crônicos. Um deles, a nossa velha conhecida inflação. Porque sim, a inflação é derivada de um desequilíbrio macroeconômico. A oferta e demanda, assim como das empresas de vocês, ela também temos uma oferta e uma demanda da economia. E a demanda, ela é composta pelo consumo das famílias, o gasto dos governos, os investimentos
e as exportações líquidas. Quando governos gastam demais, eles deslocam a demanda, gera inflação. Além da questão da inflação, nós estamos gerando algumas disfuncionalidades importantes, que vão nos gerando uma preocupação muito grande. Nós estamos devendo mais de 8 trilhões e meio. A nossa dívida PIB não para de crescer, como muito bem mostrou o Giovanni. Mas vamos botar um colorido naquela curva. O que significa nós termos uma dívida crescendo dessa magnitude? Dentro de um ano, dentro de 365 dias, vencem mais ou menos 2 trilhões e 400 dessa dívida. Quanto que o governo federal tem para gastar dentro de um ano? Mais ou menos 2.400. 2.468 é o orçamento para esse próximo ano, para ser mais preciso. Ou seja, vence uma dívida de 2.400 e o governo tem 2.400 para gastar. Ou o governo paga tudo que vence este ano e fecha, não faz nenhum tipo de serviço, nem pagar aposentado, nem pagar INSS, faz nada, só paga o montante da dívida, nem os juros, só o montante. Ou ele rola a dívida. Só que para rolar a dívida, nós começamos a fazer a seguinte conta. Para aí, governo, tu tens 2.400 para gastar no governo federal e vence em 2.400 dentro de um ano. Dentro de 3 anos, são 53% da tua dívida vence. Sim. Então, tu não tem a menor condição de pagar essa dívida. Não, tu tens que rolar. Tenho. Então, tu me deve 10 e tu está emitindo um título de 10. É isto? Não. Eu não estou fazendo superávit orçamentário. Então, eu não estou economizando nem para pagar os juros. Então, eu preciso lançar um título novo. Para pagar esses 10, eu tenho que lançar um outro de 10 e um outro de 1,50 para pagar os juros. Mas eu falei que tem o balanço orçamentário e o superávit orçamentário, que é aquela parte do gasto que eu tiro do governo. Eu tiro os juros da conta. E ainda assim o governo está fazendo déficits. Então eu tenho que lançar um título para pagar um velho que cubra o montante do velho, mais os juros que eu não economizei e mais o que eu gastei a mais. Os senhores dariam um vale para um funcionário dos senhores e senhoras que estejam com esse comportamento? Vocês dariam um vale para o funcionário? Vocês dariam... Senhores e senhoras pegariam os seus recursos e financiariam uma empresa que apresenta balanços, DREs e DFCs com este comportamento? É assim que o governo federal está operando. Só que, quando ele faz isso, o mercado pensa da seguinte maneira: isto não é sustentável, isso vai dar ruim, eu estou com o risco mais elevado, eu quero mais prêmio. E o Tesouro Nacional, então, tem que pagar mais prêmio. O Tesouro Nacional está pagando, em letras do Tesouro Nacional, títulos pré-fixados, na casa de 13,60% ao ano. As notas do Tesouro Nacional, série B, para 2 anos, estão saindo na casa de IPCA mais 8%. A taxa de poupança do Brasil é 16,8% do PIB, só. Tinha que ser 30%, 35%, para que nós pudéssemos ter investimentos dessa magnitude. É 16,8%. Cerca de 45% desses 16,8% o governo usa para rolar suas dívidas. Sobra pouco para empresas e para pessoas físicas. A disputa por dinheiro no mercado
é muito grande, porque nós temos uma baixa taxa de poupança. Se o governo está pagando 13,65 num título de título de renda fixa por um vencimento de 2 anos, quanto que os senhores acham que as suas empresas vão pagar na hora de fazer uma operação de crédito? É fácil culpar o Banco Central, né? Mas o maior competidor do dinheiro não é o Banco Central, é o governo. Isso está fazendo com que o montante da dívida cresça e os juros sobre os quais nós incidimos sobre esse montante, ele também não para de crescer. Nós atingimos, ainda não 1 trilhão, presidente Celestino, 984 bilhões de reais, mas até o final do ano, provavelmente, nós vamos atingir 1 trilhão de reais pagando juros. Não quero aqui politizar, mas se fizermos uma média ali do governo anterior, nós temos ali 400 bi em média. Nós estamos indo para 1 tri. Imaginem só essa diferença em investimentos. Que país nós poderíamos ter? Inclusive investimentos sociais, para quem segue uma agenda mais de esquerda. Ou seja, que agenda é essa? Que não temos recursos para investimentos, nem físicos e nem sociais, porque estamos gastando 1 trilhão de reais praticamente pagando juros. Só que a culpa de quem paga juros é sempre de quem pegou o dinheiro e nunca de quem emprestou. Sempre. Sempre. Isso vale para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas e para governos. Sempre foi uma decisão de quem pegou. Nós, portanto, estamos indo por um caminho em que o governo vai ter recursos para pagar aposentados, juros, e pouco sobrará. Acontece que o Giovanni já mostrou muito bem, que a partir de 2027, nós começamos a ter faltas de recursos dinheiro para recursos, despesas discricionárias. As discricionárias são aquelas que vocês enxergam. Um buraco na estrada, senhores, é tapado por uma despesa discricionária. Ou seja, nós estamos falando de um cenário de não ter dinheiro para arrumar uma BR. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que muitos benefícios sociais que nós temos, FIES, etc., Bolsa Pesquisa, são discricionários. Investimentos que para o empresário de Caxias do Sul, eles são tão importantes, 100% dos investimentos são discricionários. Ou seja, nós estamos caminhando para um lugar muito, muito perigoso. E para finalizar este ponto, eu quero dizer para os senhores e senhoras o seguinte: o governo, ele tem de janeiro a setembro um déficit de 100,9 bilhões de reais. Pela regra do arcabouço fiscal que este governo criou, não foi o governo anterior, foi este governo. Este governo tomou algumas medidas que foram muito fortes do ponto de vista fiscal. A primeira delas, PEC da transição. Botou 250, 260 bi na economia numa tacada. Outro erro grande que o governo cometeu foi voltar a vincular o crescimento das despesas obrigatórias ao crescimento da receita. Se eu aumento a carga tributária, eu aumento a receita, eu aumento as obrigatórias, falta para as discricionárias. E outro erro grosseiro que esse governo cometeu foi a criação do arcabouço fiscal, que é uma regra frouxa, que causa estas questões que eu mencionei anteriormente. Só que não satisfeito com uma regra frouxa, em abril do ano passado nós afrouxamos ela ainda mais. E o que era para ser feito no ano passado, virou esse ano e ainda com limite inferior. Então vamos lá. A regra fiscal diz que esse ano a gente tem que fechar no zero.
nem superávit primário, nem déficit. Zero. Ano que vem é um superávit primário de 0,25. Nós estamos com 100,9 bilhões de reais de déficit de janeiro a setembro. Alguém aqui acredita que em outubro, novembro, dezembro a gente fecha esse gap de 100,9 bi? Não, né? Nem o governo, nem o Supremo Tribunal Federal, que, como todos vocês sabem, ele discute hoje todo e qualquer assunto. É o Supremo Oráculo. Não há tema que não possa ser discutido lá. Junto com o Supremo Tribunal Federal, o governo criou o limite inferior. Então, tá, é zero, mas é zero, mas tem uma banda ali de 0,25 para cima ou para baixo. Bom, 0,25 para baixo dá 31 bilhões negativo. Então, se a gente tiver um déficit de 31 bilhões negativos, fechou a conta. Tá bem. O mercado precificou isso. Sim, mas são 100 bi até agora. Falta 70. Não, eu tive outra ideia. Vamos chamar o Supremo também para participar desse debate. Isso é Constituição. E nós vamos tirar algumas despesas que são primárias da conta do primário. Isso é mais ou menos como eu não ter estudado toda a matéria da prova e eu tiro da prova as questões que eu não estudei. 48 bi. Nós tiramos da conta. Mas eu tiro da conta, mas a matemática não perdoa. Eu sigo gastando esse dinheiro e a minha dívida PIB segue subindo. Ainda faltam, quando eu faço todos esses ajustes, faltam 27 bi. Ou seja, para atender não o centro da meta, o limite inferior de 31 bilhões e tirando 48 que eu tirei da conta, ainda faltam 27. E o governo tem que fazer esse esforço em outubro, novembro, dezembro. Por que isso me preocupa? Porque se o governo não cumprir a meta fiscal, nós vamos perder a referência. Vocês já viram uma pandorga sem o rabo dela? O que acontece com ela? Certamente vocês já viram. É mais ou menos assim que a gente fica, do ponto de vista fiscal. E nós, sem um regime fiscal crível, que se equilibre no longo prazo, que apresente uma situação de estabilidade, nós começamos a ir para caminhos muito perigosos. Se hoje nós estamos pagando esse tipo de juro para financiar as nossas dívidas, imaginem sem ter uma âncora fiscal que funcione, sem ter uma regra fiscal crível. Num cenário desses, os senhores devem se preparar, em primeiro lugar, para um nível de inflação médio um pouco mais alto. Segundo lugar, e aqui, claro, eu não estou escrevendo no bronze, eu estou falando de tendências, mas isto é importante porque os senhores estão chegando no final do ano e os senhores e senhoras precisam fazer os planejamentos para o ano que vem. Eu acho importante vocês botarem isso nas suas contas. Ponto número 2, taxa de câmbio. O real perde valor em circunstâncias assim. Se nós não cumprirmos a meta, se preparem para uma possível elevação da taxa de câmbio em virtude de uma queda do real. Eu estou falando de tendência. Outra questão importante, nós termos um aumento no CDS e no EMBI, ou seja, no risco Brasil. O risco Brasil tende a subir. E ao subir, nós podemos ter uma revisão da nossa nota de crédito pelas agências de rating, que já é ruim. Ela pode piorar, ou no melhor dos cenários, receber um viés de baixa, mas não piorar. Ainda assim, isso é ruim. Comecem a fazer conta sobre o custo do dinheiro nesse cenário. Porque é óbvio que num cenário desses, não tem como a Selic cair para patamares muito baixos. Nós acreditamos que a Selic começa a cair em janeiro. E vai.
provavelmente, porque nós estamos vendo a inflação no atacado ceder, IGPM já está 0,92 em 12 meses, o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, o IGPDI, já está tudo abaixo de 3, vem lá de 9, já tudo está abaixo, e eles antecedem o IPCA. O IPCA ele vai vir para dentro das metas e provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem nós vamos estar prontos para baixar a Selic. Só que o juro neutro da economia, que é para onde a Selic vai quando não tem nem que expandir nem contrair, é 8,5%. Era para lá que nós deveríamos ir. Mas num cenário desses, fica muito difícil ir para esse juro neutro. Provavelmente a gente fique num nível de Selic mais elevado do que seria. Tudo bem, não vai ser 15, mas também não vai ser 8,5. E aí o custo do dinheiro, com uma Selic alta e com um governo perdulário, fica muito difícil competir pelo mesmo dinheiro. Então, eu recomendo fortemente que os senhores e senhoras tomem muita atenção com capital de giro, com necessidade de caixa, para 2026. Até porque, para finalizar, nós estamos vendo uma atividade econômica que está em declínio. Pelas nossas contas, o Giovanni é especialista, ele me corrija, mas pelas nossas contas, o Brasil, no primeiro trimestre do ano que vem, a indústria entra no terreno negativo. Varejo, a gente não acredita no negativo, mas a gente vê sim se aproximando de 1 ponto percentual somente de crescimento em 12 meses. E o agro deve crescer no Brasil, já cresceu bastante esse ano. No Rio Grande do Sul, eu tenho evitado falar sobre crescimento, porque faz 4 anos que eu espero que nós vamos ter uma safra normal e a gente não tem. Então, se colhermos, e tão somente se colhermos, é provável que nós tenhamos uma safra bem maior do que essa última, porque não é difícil, de tão ruim que ela foi. Agora, os produtores eles estão com muitos problemas creditícios, nós estamos com níveis de inadimplências bastante elevados, as RJs, elas que entraram, assustaram bastante o setor financeiro, e não é por acaso, tem mais que se assustar mesmo, porque tem um pouco de irresponsabilidade nesses pedidos. Agora, estamos vivendo uma crise de crédito no agro sem precedentes. Agora, mesmo assim, para superar o ano de 2025, de 24, de 23, não é muito difícil. Basta ter uma safra normal, que já é uma super safra comparado aos anos anteriores, o que deve movimentar mais cargas, o que deve movimentar mais comércio, indústria, enfim, aqueles efeitos em cadeia que todos nós conhecemos. Então, termino dizendo para vocês, recomendando aos senhores e senhoras, primeiro peço desculpas por estar falando isso, mas não culpem o mensageiro. Os mensageiros têm nada a ver com isso. Tenho certeza que tanto eu quanto o Giovanni, se nós estivéssemos ocupando um cargo no Tesouro Nacional, o Brasil não estaria vivendo essa situação. Não que a gente esteja se candidatando também, não estamos, ainda mais agora que a gente não quer, né? Esse maré turbo. Mas o fato é que nós estamos indo para um caminho que ele é muito perigoso. Muito perigoso. Um caminho em que nós temos um nível de investimento muito baixo, o que nos relega baixa atividade por uma região como Caxias, que o investimento no Brasil puxa, um nível de inflação um pouco mais alto, como naturalizado, níveis de juros mais elevados e uma competição com o dinheiro da economia muito grande entre governo e setor privado. Então, recomendo fortemente que os senhores e senhoras façam contas para 2026, considerando uma possível desaceleração econômica e um nível de juros não mais alto do que o que está, mais baixo do que o que está, mas mais alto do que poderia ser. Se preparem para esse cenário, porque para o melhor cenário vocês todos já nasceram prontos. Agora, esse cenário ele requer, sim, uma preparação e usemos o tempo em nosso favor. Muito obrigado.